Oi, gente, vamos continuar a nossa conversa sobre a obra Cota não é esmola, de Bia Ferreira. Esse vídeo é a parte 2 da análise dessa obra, super fundamental para a gente pensar problemas que são estruturais da nossa sociedade, colocar em foco a questão do racismo, colocar em foco a questão das políticas de ações afirmativas e discutir tudo que vem dessa temática, certo? Então, no vídeo anterior, a gente discutiu alguns tópicos que foram levantados dentro da canção. Então, nós discutimos a fragilidade do sistema de educação, né? Discutimos a questão da meritocracia dentro da nossa sociedade brasileira e também levantei, por último, né, a questão da mulher preta na sociedade. Falei também sobre a questão do racismo, né, do racismo estrutural, como que o racismo não se configura como algo, uma patologia, algo estranho à sociedade. O racismo, na verdade, ele faz parte da organização social nossa, né? O Silvio de Almeida explica isso muito bem na obra Racismo Estrutural dele. E tem vários vídeos no YouTube, ele já deu diversas entrevistas vale muito a pena vocês pesquisarem e darem uma olhada em como ele explica essa questão, tá bem? E aí, galera, nós vamos para a parte final da análise dessa obra, né? Chegamos à questão, e lembre, né, desde o começo do vídeo, né, do outro vídeo, eu tô falando que ela, a Bia Ferreira, ela vai explicando o porquê de cota não ser esmola, né? Então, todos esses tópicos que eu citei, a questão da fragilidade do ensino público, né, do sistema público de educação, a questão da mulher preta, o próprio racismo e a meritocracia, esses temas, eles fazem parte dessa estrutura que mantém essas desigualdades, né? E fazem parte dessa estrutura racista a qual temos que atacar, né? Temos que transformar. E de que forma, né? A cota não ser esmola, de que forma isso colabora para essa transformação? Então vamos lá. Um próximo tópico, né, que eu levantei aqui da questão é ancestralidade, movimento negro e resistência. Muitas pessoas dizem, né, que a cota é sim esmola, que a cota inclusive reforça os preconceitos, ou que a cota, na verdade, é um instrumento de privilégio para as pessoas racializadas, né? E aí ela canta: não deixe calar a nossa voz, não, né? Nascem milhares dos nossos cada vez que um nosso cai. E assim, gente, vou focar nesses dois versos primeiro, tá? Não deixe calar a nossa voz, não. Então, às vezes, as pessoas têm a impressão, né, ou têm a falsa noção de realidade de que determinados direitos foram prêmios concedidos pelos governantes, né? Às vezes nós temos essa ideia romantizada, né, ainda em muitos momentos, sobre a própria abolição da escravatura, como eu citei anteriormente, né? Não foi um projeto pensado para incluir as pessoas negras, para humanizá-las, para capacitá-las, né? Dar oportunidade de educação assim como as pessoas brancas tinham. E as próprias pessoas brancas que foram subalternizadas, como diversos imigrantes aqui no Brasil, mas eles tiveram condições mínimas de sair daquela condição de subalternidade, enquanto as pessoas negras sempre foram colocadas nesse lugar, e mesmo após a abolição elas continuaram ocupando esse lugar. Era conveniente que elas ocupassem, né? E muita gente às vezes acha que a princesa Isabel foi essa figura que concedeu a liberdade aos negros, né? Às pessoas pretas. E não, né? E as cotas da mesma maneira. Como eu disse, as cotas são um instrumento, né, de política pública, né? É uma das maneiras de nós pensarmos um mundo mais igualitário, né? Um mundo com mais equidade. E nós temos que pensar esses conceitos, certo? Será que nós realmente somos a favor da igualdade? Nós realmente somos a favor de ampliar os espaços para que a população possa ter acesso a esses espaços de poder?
né? E quando eu falo isso, eu falo nós enquanto sociedade brasileira. A sociedade brasileira quer realmente uma sociedade mais igual e equânime. A sociedade brasileira realmente está disponível para compartilhar o espaço das universidades que tradicionalmente e historicamente são ocupados por pessoas brancas, né? Com as pessoas pretas e as pessoas pobres e as pessoas indígenas, né? Nós queremos isso, nós queremos realmente ver dentro do serviço público as pessoas negras ocupando lugares ali naquele espaço, né? Servindo ao público. Queremos realmente ver pessoas pretas na política, transformando esse espaço da política em um espaço mais inclusivo, em que a gente se sinta realmente representado? Porque se a gente olha uma foto da Câmara dos Deputados ou da Câmara Legislativa, de qualquer instituição política, se a gente olha uma foto, a gente vai perceber que a maioria dos que ali estão são homens e homens brancos. Como isso está representando a nossa sociedade que tem a maioria da população preta? Então, será que não seria a hora da gente repensar essas estruturas para que elas sejam mais igualitárias e equânimes? Mas a grande questão é, nós, enquanto sociedade brasileira, queremos isso? Queremos essa transformação? Como vamos fazer para essa transformação acontecer de fato? Como vamos fazer para essa transformação acontecer para que alguém como o Dildo lá do outro vídeo consiga vislumbrar uma possibilidade de fazer algo por aquelas pessoas iguais a ele, pelos pares dele? Para que um jovem que está ali na escola pública e que passa por todo esse percalço para ter o direito à educação garantido, né? O jovem que tem que sair 2 horas antes, 3 horas antes de casa para chegar no horário na escola ou às vezes na universidade, né? Eu moro aqui na periferia, moro no Gama, estudei na UNB, que é a 40 quilômetros daqui. E a gente passa pelas mesmas coisas depois no ensino superior. Você não chega na hora, as pessoas já te olham torto, tipo, como assim? Então, para chegar às 8, você tem que acordar às 4, pegar o ônibus às 5h30. Você passa por essas condições para ter o acesso ao direito da educação, certo? E aí a gente tem que repensar como nós vamos viabilizar isso dentro da nossa sociedade. E por que esse tópico está relacionado, a primeira palavra é ancestralidade, né? E aí eu vou mencionar aqui o verso que eu selecionei com relação a isso. Ela fala, vamos reinar igual Zumbi e Dandara. Os ícones, né, que são protagonistas na história do movimento negro, eu e as pessoas, todas as pessoas pretas que existem, e mais que isso também, que estão aí lutando diariamente, conquistando seu espaço dentro dessa disputa completamente desigual, essas pessoas estão aqui por causa daqueles que resistiram lá atrás por nós. E isso é importante de ser frisado, né? A nossa vida existe e continua por causa daqueles que vieram antes de nós. E só o fato de existir já é um grande ato de resistência. De resistir a esse sistema que sistematicamente exclui, mata, sistematicamente mata jovens negros, né? Então, estar vivo já é um ato de resistir, de resistência a esse sistema. E é por isso que essa evocação da ancestralidade é tão importante, né? Muitas vezes isso é algo difícil da branquitude compreender, por exemplo, né? E eu digo aqui branquitude como um tópico também. A gente racializa grupos dentro da sociedade, né? Então existem os grupos das pessoas negras, das pessoas pretas, existem o grupo dos indígenas, os grupos dos asiáticos e o grupo das pessoas brancas. As pessoas brancas não se pensam como grupo, elas também são um grupo. Para vocês terem noção de como o racismo é tão estrutural que ele atravessa a nossa ideologia novamente, né? Se você está lendo um livro e você está lendo a descrição do personagem, está acompanhando um personagem protagonista ou qualquer personagem que seja, se em nenhum momento esse personagem é citado que esse personagem é uma pessoa preta, a gente não imagina essa pessoa como uma pessoa negra.
Para você ver o nível, como o racismo está introjetado assim no nosso consciente e subconsciente, né? Então, ao longo de 388 anos de exploração, desumanização e mortes legalizadas, e depois mais anos de exclusão sistemática, né? De novo de mortes, sim, é um ato de resistência estar vivo. E a gente deve isso a todos aqueles que resistiram e continuaram mesmo diante das adversidades mais desafiadoras que você conseguir pensar, né? A luta pela sobrevivência. Então, a ancestralidade é importante a gente evocar isso. Os brancos sempre continuaram e sempre trazendo símbolos da sua cultura, né? Evocando esses símbolos e práticas culturais, né? Então, assim, a gente precisa repensar essa questão e trazer essa questão da ancestralidade como algo urgente e importante, certo? E nesse sentido, o movimento negro tem total respeito e total participação para que as coisas, apesar da mudança ser muito lenta, muito gradual, porque como eu disse no vídeo sobre a cidade é uma só, essas disputas, né, pelos espaços, pelo poder, elas acontecem o tempo todo. Então, a cota não é esmola, inclusive porque ela não foi um presente, né, de qualquer governo que tenha passado por esse país. Não foi um presente. Não foi um privilégio concedido. Não foi uma esmola concedida. Foi uma luta do movimento negro. Foi uma demanda do movimento negro. Assim como é uma demanda do movimento negro, o protagonismo de mulheres na história do próprio movimento negro e na história da emancipação do povo preto, né? Então ela cita que vamos reinar igual Zumbi e Dandara. Em muitos momentos a Dandara apareceu só como esposa de Zumbi. E foi o movimento negro que reivindicou que ela também tivesse seu lugar de protagonismo na luta. Ela não era um bibelô, né, que ficava ali ao lado de Zumbi. Ela era uma combatente ativa contra a estrutura racista, né? Então o movimento negro tem total participação nessa questão. E, de novo, isso evidencia a luta, né? Porque o espaço político é um espaço de disputa de poder em que você consegue planejar como serão as ações dentro de toda a sociedade, toda a teia social. Então, as conquistas, a cota, que é essa ação afirmativa, né? Que possibilita a suavização dessa realidade tão dura e tão desigual, foi uma conquista do movimento negro. Não foi algo concedido, não foi um presente da classe política ou da elite brasileira, né? Não foi. Então, a cota não é esmola, certo, gente? E o último ponto, né? O último ponto desse vídeo, dessa obra, desculpa, o último ponto dessa obra seja antirracista, né? A gente fala muito sobre isso, né, dentro da questão da raça. Não basta você ser contra o racismo, né? Você tem que ser antirracista. E é aquela coisa, também sempre levanto essa questão em sala. A gente sempre pergunta, gente, quem aqui é racista? Ninguém levanta a mão. Mas se eu perguntar, gente, quem conhece alguém que é racista? Muitos levantaram a mão. A gente sempre conhece alguém que é racista, mas nunca é a gente, né? E essa estrutura, essas pessoas estão ao nosso redor, como diz o Silvio de Almeida, né? Organiza a nossa vida social. Então não basta a gente ser contra o racismo, nós temos que lutar contra essa estrutura, temos que fazer com que as coisas se transformem estruturalmente, porque o racismo está entranhado em toda a nossa estrutura social. E brancos e pretos podem e devem participar dessa transformação. Não é porque você é branco que você pode fugir da luta antirracista, pelo contrário,
né? A pessoa branca ocupa determinados espaços de privilégio dentro da sociedade e deve utilizar-se desse poder para transformar essas estruturas. Então, o questionamento que eu deixei no vídeo anterior, será que realmente somos a favor de uma sociedade mais igual e mais equânime? Temos que pensar esses conceitos de igualdade e equidade, né? Então, a cota, ela não é algo que vai privilegiar esse grupo de pessoas, é algo que vai oportunizar com que essas pessoas tenham um acesso a esses espaços, né? Então nós temos as cotas sociais, temos as cotas raciais também para ingresso nas universidades, por exemplo. E isso cria um processo de transformação já aí, né? Porque se temos mais pessoas pretas e pobres entrando nesse espaço que era sempre elitizado, você vai ter novas demandas por estudos que vão passar pelo olhar dessas pessoas, então você já vai mudar a estrutura educacional ali, ó. As pesquisas que vão ser direcionadas, que as demandas vão modificar. E você vai ter uma modificação depois, né? Dentro desse mercado. Você vai começar a ver essas pessoas pretas aparecendo nos lugares. Apesar de ainda não ser o ideal, né? A proporção. É isso que eu digo, a proporção. Então, assim, para isso é importante a gente frisar a diferença desses conceitos, né? De igualdade e equidade. Quando eu busco uma equidade, eu tenho que dar condições para que um grupo de pessoas que não tenham acesso a determinados bens, serviços ou condições, eu tenho que criar essas condições para que elas possam existir, viver ou competir dentro da sociedade capitalista em condição de igualdade. Então, retomando um pouco o que a gente discutiu no vídeo anterior, né, sobre essa obra, eu tenho que deixar mais equânime, dar equidade na linha de largada. Eu não posso ter pessoas à frente, pessoas aqui no meio, pessoas lá atrás, né? É o dever do Estado criar mecanismos para que as pessoas compitam, partam para uma competição ou para uma convivência de uma forma mais equânime, certo? E a política de ação afirmativa, ela proporciona isso, né? E a gente tem esse discurso do senso comum, mas que às vezes é um pouco demagógico também, de trazer a cota como algo que você não deveria fazer, porque isso tá falando que você tem menos capacidade. Galera, você não tem menos capacidade por ser cotista. A prova que você faz para ingresso na universidade ou no concurso público é a mesma do sistema universal, é a mesma prova. Então você não é menos capaz, né? Você não é menos capaz porque você é cotista ou porque você passou por cotas. Você também não vai ser um estudante medíocre porque você é cotista, né? Nós temos isso também na sociedade. E sobre mediocridade, nós temos quanta mediocridade é produzida, né? Pelas pessoas brancas, isso ganha uma visibilidade gigantesca. Só porque são assim, são brancos. E já tem esse lugar de privilégio, né? Então nós temos que, nós precisamos olhar com bastante cautela com relação a essa questão, certo? Então você não precisa ser preto para ser antirracista, né? Faz parte que essas pessoas, as pessoas que não pretas, elas também fazem parte dessa luta, dessa transformação da nossa sociedade, certo? Então a gente, né, ela canta aqui esse final, eu sempre faço uma gracinha cantando a música no início, dessa vez eu decidi deixar pro final do vídeo. Então no final, vou colocar aqui pra vocês a parte final, né, da música, quando ela canta o seguinte: são nações escravizadas, são culturas assassinadas, esse processo de aculturação que eu já mencionei antes. É a voz que ecoa do tambor. Então, é essa questão da ancestralidade que vem trazendo o povo preto até hoje, né? E coloca, assim, de maneira escrachada, a questão da sobrevivência e da desigualdade. Chega junto e venha cá. Ela faz esse convite
você também pode lutar e aprender a respeitar, né? Então, a branquitude, as pessoas que às vezes não compreendem muito bem, tá na hora de compreender, né? A estrutura racista, tá na hora de compreender o racismo, tá na hora de assumir o racismo como um problema fundamental e crucial dentro da nossa sociedade brasileira e, quiçá, né, nas sociedades humanas em geral, porque esse fenômeno não foi um fenômeno exclusivo do Brasil, né? Esse processo de escravização do povo preto. Então tá na hora da gente repensar, tá na hora da branquitude repensar, tá na hora da gente respeitar a história, respeitar esse caminho, né? Abrir espaços para as manifestações culturais do povo preto, né? Largar de mão do preconceito, do preconceito, da preconcepção, do racismo, né? Porque o povo preto veio revolucionar, né? E ela fala isso separando as sílabas, de maneira a gente saborear cada sílaba dessa palavra. O povo preto veio revolucionar. Por quê? Porque é aquilo que eu disse lá sobre a frase da Angela Davis, né? Sobre a estrutura social se movimentar à medida que o povo preto se movimenta. E, fundamentalmente, a mulher preta se movimenta, certo? Então, essa é a grande contribuição dessa obra, né? É uma obra muito intensa, maravilhosa, que passa por temas fundamentais, temas complexos. Eu fiz 2 vídeos e mesmo assim eu não sei se eu... não sei não, tenho certeza que eu não esgotei esse tema. Podemos ramificar esses tópicos em vários outros subtópicos. Mas enfim, espero que tenha sido produtiva essa discussão, essa reflexão sobre a questão racial, né? E não, galera, a cota não é esmola. Ela é um instrumento que vai permitir um acesso a espaços para pessoas que têm dificuldade de chegar a esse lugar, né? Já é muito mais complicado para essas pessoas, elas são excluídas sistematicamente. As cotas não são um privilégio. As cotas, se elas existem para gerar essa situação mais equânime e mais igualitária, quem é a favor de um Brasil diferente tem que ser a favor das cotas também, se elas realizam esse trabalho de transformar a sociedade num lugar mais igual e mais equânime, certo? Vamos ouvir aqui o final com a palavra da Bia Ferreira. Vou tentar acompanhar. Essa canção é uma canção que me emociona muito e ela é uma mulher muito jovem. E eu fico impressionada com a potência da juventude negra, das meninas, dos meninos também, mas fundamentalmente as meninas e as mulheres que tomam a frente dentro dessa estrutura racista para transformar, né? Temos intelectuais negras que têm se destacado, tem a Djamila Ribeiro, como eu mencionei no outro vídeo, que também é objeto de avaliação do Paz, que é uma filósofa maravilhosa. E temos outros expoentes aí também femininos, e olhando para a sala de aula, quando ela canta, né, naquela parte sobre a menina alisar o cabelo, é maravilhoso hoje você ver meninas negras que já chegam à escola mais conscientes de si, mais conscientes de quem são, se reconhecem, né, se veem como quem são, como pessoas pretas, e pessoas pretas não vítimas, vítimas na concepção do vitimismo, mas são potências, porque não é questão de ser vítima, de ser inerte, né, de não se mexer diante dessa estrutura racista. Você sofre sim essas violências, nós somos vítimas, as pessoas pretas são vítimas dessas violências, mas nós não nos vitimizamos, afinal estamos aqui, estamos disputando os espaços, estamos disputando para colocar a nossa voz, para não calar a nossa voz. Viemos para revolucionar, né? E temos cada vez mais reconhecido a nossa potência e o nosso poder transformador na sociedade, tá? Vamos colocar aqui o finalzinho da música da Bia Ferreira pra gente encerrar esse vídeo. Bom final de semana para vocês e espero que vocês se debrucem sobre esse tema. Tem bastante material no YouTube sobre todos esses temas que eu levantei, sobre o antirracismo, sobre a questão da mulher preta, sobre o racismo estrutural
e também sobre a questão, né, do sistema de educação pública. Então, espero que vocês aproveitem esse fio para estudarem e pensarem um pouco mais sobre essa questão, tá bom? O Caetano segue participando dos nossos vídeos, viu, pessoal? Vocês estão ouvindo o Caetano aí se manifestar, né? Mas vamos seguindo, né? Vamos seguindo e espero que tenham gostado do conteúdo desse vídeo. São nações Escravizadas e culturas assassinadas, é a voz que ecoa do tambor. Maravilhosa. Chega junto e venha cá. Você também pode lutar, aprender a respeitar, porque o povo preto veio revolucionar. cota. Não é esmola.